Deuteronômio, capítulo de número 28. Quantos acharam, digam amém. Diz assim o capítulo de número 28 e o versículo de número 1. Preste atenção nesta palavra aqui, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e que eu hoje te ordeno, vírgula, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Amém ou não amém? Glória a Deus. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção em algo muito precioso que está nesta palavra. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada e ela é uma luz. Tem diferença? Tem. Muita diferença. Uma coisa é uma lâmpada. Quando se fala luz, está direcionando a energia em si. O que é uma lâmpada apagada? Isso aqui é uma lâmpada, mas ela precisa da energia para gerar a luz. Lâmpada e luz. Adianta ser somente uma lâmpada, mas na mão de muitas pessoas é somente uma lâmpada. Quem define o que ela será não é a palavra, porque a palavra em si ela já disse, ela já manifesta isso. De onde vem essa diferença? Quem é que faz a diferença? É Deus? Não. Já está pronto, já está canonizado, já está na Bíblia, e nós é que precisamos nos atentarmos para esta palavra. Então você tem duas opções, ou melhor, nós temos duas opções. A opção número 1 é ter somente a lâmpada. E o que é ter a lâmpada? É eu abrir no Salmo 91 e deixar lá na cabeceira. É eu pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e andar, passear. É uma lâmpada, ela não deixa de ser uma lâmpada, está lá. Porém, ela não tem a energia, a luz para clarear, porque esta luz, essa energia que clareia, ela depende de algo chamado Espírito Santo. Espírito Santo. Porque quando tem o Espírito Santo, ele vai fazer brilhar a luz no seu caminho. Por que muita coisa não acontece? E por que muitas coisas elas retrocedem? Simplesmente porque a lâmpada ainda não gerou a luz.
nós, todos. A Bíblia diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Quando eu digo todos, o mundo, o planeta Terra, já estamos chegando já lá a 8,5 bilhões de pessoas. É para estas pessoas que a Bíblia, ela se manifesta ou como luz ou como lâmpada. Agora observe bem. O livro que você leu, Deuteronômio, capítulo de número 28. Quando você chegar à sua casa, você leia esse capítulo, porque você vai ver que foram estabelecidas bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições para todas as pessoas. Qual é a diferença? É de como eu vou me comportar mediante a palavra que foi dita. Ou eu entendo que esta palavra, ela vai me direcionar para me fazer viver aquilo que Deus já fez, ou eu vou me embaraçar e não vou conseguir mudar as fases da minha vida. E aí, quando há embaraço, você fica andando, patinando e não sai do lugar. Este livro significa a segunda lei. Por que segunda lei? O povo sai do Egito, escravizado pelo faraó, há 430 anos preso. Mas o povo começa a clamar, a falar com Deus. Diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o coração do povo. Deus ouviu a voz do povo. Deus ouviu. 430 anos o povo estava cativo. Não foram 10 dias, não foram 40 dias, não foram 40 noites, não. Foram 430 anos. E aí agora, Deus tira o povo, arranca o povo. Você já conhece a história, a travessia do Mar Vermelho, Moisés, cajado, aquela coisa toda. E aí o povo tem uma trajetória andando pelo deserto. Quando, na desobediência, começaram a morrer no caminho, começaram a reclamar, murmurar, questionar, desacreditar, a adorar a outros deuses. A adorar a outros deuses. Olhavam para as outras nações e diziam assim: puxa vida, eu gostei daquela adoração, daquela forma, daquela liturgia, gostei daquelas pessoas, da forma que eles fazem, eu vou adorar assim como eles. Se contaminavam. E aí o apóstolo Paulo disse assim: olha, as más conversações, elas corrompem o quê? Os bons costumes. As más conversações. O povo olhava, se aproximava, se corrompia e ficava. E com tudo isso, iam morrendo pelo meio do caminho. O tempo ia passando, iam morrendo. O tempo ia passando, ia morrendo. O tempo ia passando, ia morrendo. O tempo ia passando, ia morrendo. A promessa de Deus era que a transição fosse rápido, imediato. Mas o problema está em alguns elementos que eu vou citar para vocês. Número 1, pensamento. Número 2, olhos. Número 3, ouvidos. E número 4, boca. E para fechar o quinteto, coração.
Eis aí o problema. Com a morte do povo em peregrinação à promessa de Deus, foram morrendo, pessoas nascendo, e os mais velhos morreram. Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, esta geração que está com você, andando no Sinai, passando pelo deserto, já não é mais o povo que saíra lá do Egito. Morreu. Essas pessoas não têm experiência. Essas pessoas não viram tantos milagres assim. Essas pessoas precisam de algo que eu vou passar para você. O quê? Eu vou recitar para você uma segunda lei. Então você escreve esse livro, que é o 5º livro, que se chama Deuteronômio. Segunda lei. Recita novamente o que eu falei lá atrás. Presta atenção, que o mais preocupado em fazer você chegar aonde está prometido é Deus. O mais interessado em conduzir você para que você chegue é Deus. O maior problema não é o diabo. É o diabo? Não. O problema maior não é o diabo. Porque nós temos aquela questão de diabo ali, diabo cá, diabo adversário, diabo atrapalhou, diabo está amarrado no nome de Jesus, e diabo. Nem sempre não é o diabo. Nem sempre. E vou te dizer mais, em 99% dos casos, não é o diabo. Número 1, o inimigo do homem é ele mesmo. Augusto Cury, ele tem uma frase que é muito certa. Ele diz assim: olha, o homem é o único ser que pensa e tem convicção, que pensa, o conhecimento que pensa, que é um estrangeiro perdido dentro de si. O que o homem é? Um estrangeiro perdido dentro de si. Acontece isso? Muita coisa. Está perdido. Qual é o teu foco, o teu projeto, o teu propósito? Pequeno, médio e longo prazo. Não, o que Deus fizer está feito. Isso significa que você não tem propósito nenhum. E você vai repetir o mesmo ano. Agora escute bem. Ao recitar, ele diz assim: olha, avisa para essa nova geração que está aí, avisa para eles, esse texto que foi lido aqui, olha, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, a voz do Senhor teu Deus, ele direcionou. Quem é que você vai ouvir? Você não vai ouvir você, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Se você deixar, o teu coração vai te colocar na maior furada. A tua mente, ela te engana, ela vai manipular você e vai pôr você na maior furada. É por isso que você precisa da palavra, do Espírito Santo, da lâmpada e da luz, para brilhar dentro de você, para matar a natureza humana, para derrubar a sua natureza humana. É por isso. Então vem a palavra: olha, diga para eles, essa geração, que eles só precisam de uma coisa. Já teve muito problema lá atrás, muito. Viram muita gente morrer, muito problema lá atrás. Agora, avisa para eles: eu estou recitando o meu amor. Em outras palavras, o meu amor é tão grande pelo povo, apesar de que muitas situações aconteceram que Deus queria acabar com tudo. Mas enfim, eu vou dar uma outra oportunidade, você vai recitar isso. Mas eles precisam ouvir a minha palavra. Primeira coisa,
ouvir a voz do Senhor. E quem era a voz do Senhor? Moisés. Era a voz profética que estava ali no arraial. Era só obedecer. Era só obedecer. Não tinha muito problema. Mas a questão é pensamento. Você vai lutar contra os dardos inflamáveis do maligno, como disse o apóstolo Paulo, que vai lançar dardos no seu pensamento. Já viu aquela situação que está tudo bem e de repente a sua mente começa a ser bombardeada e tanta besteira começa a aparecer e você diz assim, não pode, que é isso? Dardos inflamáveis. Pensamento. O diabo, ele não precisa de muito. Ele não vai entrar. Mas ele, você não pode se esquecer que ele é o tentador. O que ele vai fazer? Ele não vai pôr a mão. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas ele vai fazer sentir o cheiro. Ele só precisa fazer você sentir o cheiro. Já viu quando você está com fome e passa próximo a um restaurante? Você não sabe nem o que está ali. A comida pode estar triturada, mas você quer entrar. Através do cheiro. É só o cheiro. Por que você precisa ouvir a voz do Senhor? Embora você não tenha como controlar os ataques da mente, você precisa vigiar os ataques mentais. Porque 24 horas, até no teu sonho, no teu sono, o diabo vai atacar. Ele vai atacar. Eu não estou dizendo que ele vai tentar, não, ele vai atacar. Ele atacou Jesus no deserto. Ofereceu a bandeja, ó, cheirosa, toma aqui. Atacou José no momento em que ele podia dizer assim: vou mudar toda a minha história de vida. Ele atacou José. Outros que receberam ataques e cederam e perderam. Você precisa vigiar a tua mente. Os teus pensamentos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante que espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? A espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Corta para lá e corta para cá. Para onde você mandar, ela está cortando. A palavra de Deus é uma palavra de 2 gumes. Ela penetra até juntas e medulas, alma e espírito. Ou seja, sede das emoções e o seu pensamento. Qual é a questão? Ninguém pode impedir de um pássaro bater asas sobre a tua cabeça. Porque o diabo, ele vai bombardear. Agora, você só não pode deixar ele fazer ninho. A questão é, bater asas é uma coisa, fazer ninho é outra coisa. O teu pensamento, ele precisa estar completamente blindado. Lembra do que aconteceu no Éden? A serpente fala, e o pensamento da mulher é... A serpente disse que se... Olha o pensamento dela sendo bombardeado. A serpente disse que se eu comer... a instrução do Criador já ficou de lado. Começou a dar ouvidos e o pensamento foi contaminado. A serpente disse que se eu comer, eu serei igual a Deus. A questão é, não foi simplesmente
transgredir. A questão é querer ser igual a Deus. A serpente conseguiu colocar no coração, na mente de Eva, que ela seria igual a Deus. Mediante a esses pensamentos, aos raciocínios, mediante ao parar, a analisar, porque ela ficou pensando, e de repente ela cedeu. E aí eu não preciso falar muito na história. Eu não preciso falar. Outra coisa que foi lhe dada de instrução: além de você ouvir a voz do Senhor teu Deus, você precisa ter cuidado. Cuidado. Já viu aquela placa de atenção? Já viu o sinal amarelo no trânsito? Atenção. Já viu a plaquinha? A placa, cuidado, é um alerta. A questão é, as coisas elas estão aceleradas de uma forma tão grande que o cuidado se torna pouco. E qual é o perigo do cuidado se tornar pouco? É que o homem, ele cobiça pelos olhos. Então eu falei com você sobre o pensamento. E aí vem a cobiça pelos olhos. Jesus deixou uma palavra muito clara: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Todo o teu corpo será luz, todo o teu corpo será bom, todo o teu corpo será saudável. Se os teus olhos, porque tudo começa pelos olhos. Começa pelos olhos. A cobiça. Se os teus olhos forem bons. É por isso que o cuidado ele precisa ser dobrado. Por quê? Vai chegar as oportunidades. Vai chegar, e não é oportunidade qualquer. Não é oportunidade qualquer. E vai chegar a oportunidade para você verdadeiramente enxergar. Deus quer saber da intenção do coração de cada um. E quer que eu seja muito mais claro? Deus vai permitir coisas acontecerem para provar a qualidade do teu coração. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Deus vai provar o coração de cada um. E tem provado, tem nos provado. Preste atenção. Provar é uma coisa, tentar é outra. Deus não tenta ninguém, mas Ele vai provar, para saber qual é a verdadeira intenção. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas se já contei, conto novamente. Um dia eu estava na minha casa, recebo uma ligação e uma pessoa me liga dizendo: olha, tem uma excelente proposta para você. Passou na minha casa, me levou a uma reunião. Olha, a questão é, eu não conhecia a pessoa, mas devido ter sido levado por outra, a proposta é: você vai trabalhar 15, vai superfaturar mais 15. Você vai receber 150, mas vai superfaturar 300. E para ficar melhor para você, você não vai precisar fazer nada. E eu disse: como assim? Não, simplesmente você só vai ter que fazer um acordo
Você não precisa fazer, você só vai receber. E eu disse: como assim? É desse jeito. Assim, a proposta chega assim, nos olhos, assim, ó, diante dos meus olhos. Só que quem tem o poder de decidir para onde é que você está indo e quem é que está te conduzindo é você. É você que conduz, é você que diz para onde é que você está indo, até o porquê que a direção que foi dada do céu para a tua vida. Quando você foi chamado, você recebeu uma unção, uma palavra, olhos proféticos para caminhar, uma direção para você caminhar, e você precisa guardar. O cuidado é isso, guardar, para que você não perca com coisas e não se embarace com coisas pequenas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é pedra grande que faz embaraço. Na maioria das quedas não são pedras grandes, são pedras pequenas. E pedra pequena é algo que incomoda. Eu não sei se você já ficou com um cisco no olho. Você abre a vista, procura e não acha um miserável, mas ele está lá. Incomoda você, incomoda, e você não consegue se livrar. O que é? É algo pequeno. É algo muito pequeno. Os olhos precisam de cuidados, blindagem, para que você não seja cobiçado a entrar em situações complicadas. Sabe por quê? Desde quando você e eu nascemos, assim como o Espírito Santo nos conduz e nos conhece, o diabo também conhece todas as fraquezas. E ele vai tentar entrar nessas fraquezas. E aí, onde é que ele vai bombardear? Pensamento. E depois, ele vai tentar atrair através da cobiça dos olhos. Tenha cuidado para guardar todos os seus mandamentos. Outra coisa, ouvido. Cuidado com o ouvido, com aquilo que você... A Bíblia diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Ouça. Existe uma diferença de ouvir e escutar. Qual é a diferença de você ouvir, entre ouvir e escutar? Tem pessoas que você conversa com ela, fala com ela e depois diz assim para ela: você sabe o que eu falei? Sei, então repete aí. A pessoa roda e não fala nada. Sabe o que ela fez? Não ouviu, escutou. Ou às vezes a pessoa que você fala, e aí você entendeu? Não entendi. Só que entrou num ouvido e saiu no outro. Escutou. A palavra que foi revelada a João lá em Patmos, ela foi de forma clara. Quem tem ouvidos, ouça. A questão é, o que vem? Você tem filtro para aquilo que chega até você? Você tem filtro? Você filtra aquilo que chega até você? Sabe por quê? Deixa eu contar uma história para você aqui. Davi teve uma situação muito complicada e muito conturbada no seu reino. Eu acho que vocês já ouviram falar acerca de Absalão, que era o teu filho. Absalão arma toda uma rebelião e toma o trono, ou acha que toma o trono. E aí Davi sai corrido com alguns homens, alguns soldados. Pessoas foram com ele. E aí
quando ele está passando por um caminho, um homem chamado Simei. Presta atenção na importância de você filtrar aquilo que você está ouvindo. Um homem chamado Simei. O rei está passando com os homens, soldados, e Simei pega pedra e começa a atacar no rei. E não só atacava a pedra, como ele gritava: você está aí porque você merece. Você, Davi, é como um cachorro no deserto, um rei. Você enganou a Saul. Você tomou o trono de Saul. E pegava pedra e tacava. Pegava pedra e tacava. E um dos homens olhou para Davi e disse assim: rei, permita que eu vá lá e acabe com esse miserável. Eu arranco, em uma só espadada eu acabo com ele. Sabe o que aconteceu com Simei? Simei, ele foi influenciado por aquilo que estava ouvindo. Ele ouviu que alguém falou, que alguém disse, que alguém contou que ele havia tomado o trono de Saul. Ele havia se rebeliado contra Saul. Ele estava de olho no reino de Saul. E a fofoca se espalhou. Já viu aquela questão da fofocaiada? Fofocaiada. E aí, chega no ouvido de quem? De Simei. Chegou nos ouvidos de Simei. E não só dele, como de várias pessoas. Só que ele pegou pelo ouvido, acreditou, não peneirou, acreditou que aquela história que tinha sido contada, não sabe por quem, ele tomou partido na situação e agora estava tomando pedras e amaldiçoando um rei, um homem que tinha recebido uma unção de Deus sobre a sua cabeça. Só porque ouviu falar, ouviu cantar, ouviu dizer, ouviu. E agora, falaram isso, toma de pedra. Disseram isso, toma de pedra. Contaram e toma de pedra. Não tem filtro. Cuidado com aquilo que vai chegar até os teus ouvidos. Você precisa filtrar, porque toda moeda tem dois lados. Fulano, disseram isso de você. Ah, é? Beleza, obrigado. Você vai acreditar? E aí, quando você não filtra, quando você não organiza isso, teu emocional não se organiza, você perde o foco daquilo que Deus quer para a tua vida. Por quê? Ouviu de forma errada, não peneirou, tomou atitudes e aí vai perder lá na frente. Sabe o que aconteceu com Simei? Absalão foi morto, o reino juntou-se, aclamaram Davi como rei absoluto de todo Israel, e na travessia do Jordão todos chegaram, pediram perdão ao rei, e quem estava lá? Simei. Sabe o que ele disse? Tenha de misericórdia comigo, ó rei. Só que ele não usou de misericórdia, ele pegou pedra e tacou. Só que Davi sabia, era bem resolvido e sabia quem ele era. Sabia da unção que estava sobre a tua cabeça. Sabia da graça do céu sobre a vida dele. E ele disse: fique em paz, ninguém morrerá. Eu estou aqui não para isso. Tinha um propósito além. Tinha um propósito além.
O que Deus levantou você tem um propósito além. O que Deus chamou você tem um propósito além. A palavra que foi colocada para você tem um propósito além. O que Deus colocou dentro do teu coração, da tua mente, tem um propósito além. Então você não pode deixar com que aquilo que é um propósito além das adversidades pare você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu ouvido precisa estar apurado. Coloque uma peneira espiritual, um filtro espiritual sobre a tua vida, porque Deus vai fazer você chegar a lugares grandes. Deus vai conduzir você a chegar em lugares grandes. Operando Deus, ninguém pode impedir o milagre de Deus na tua vida. Tenha cuidado, porque os meus mandamentos, eu vos dei o meu mandamento. Só que no mandamento eu dou a ordenança. Eu dou a ordenança. Ou seja, não pode ser de qualquer jeito. Não tem pessoas que você fala, ó, o jeito é esse, a palavra é essa, a direção é essa, o princípio é esse. Mas a pessoa diz, não, eu quero que seja do meu jeito. Vai dar errado. Vai dar errado. Tem uma palavra dizendo que é de acordo com o mandamento do céu. E aí qual é o outro perigo? Boca. Falar muito. Ou nós colocamos um freio, um cabresto, para que haja um controle, porque o que contamina não é aquilo que entra. Um dia os judeus olharam para Jesus e disseram assim, olha, ele come e não lava a mão. Ele sai, o que tem isso aqui? Ah, para de pão, me dá aqui, tá, vamos comer. Aí olharam e disseram assim, é impuro. Come e não lava a mão. Ou melhor, não lava a mão para comer. Eles olharam para Jesus e disseram assim, esse camarada, tudo tinha B.O. Jesus andava, vamos ver o que vai arrumar agora. Vamos tentar enquadrar ele na lei de Moisés, vamos tentar apedrejar, vamos tá. Olharam para ele, pegaram um pedaço de pão, daqui. Ele não lava a mão para comer? Ele não lava a mão. Hipocrisia pura. O que é isso? É olhar para os outros sem olhar para mim mesmo. E o que contamina não é aquilo que entra. O que entra, você toma um remédio de verme e matou, resolveu o problema. Albendazol, tomou, resolveu o problema. Pronto, o que entrou. O problema é o que sai. O problema é o que sai. O que sai contamina o homem. Um dia Moisés, Arão e Miriam deu um B.O. na tenda lá. Miriam e Arão não queriam mais obedecer e seguir as ordens de Moisés. E resolveram falar, não, Deus não fala através de você só não, fala através de mim também. E Arão entrou na jogada, entrou no meio da bagunça, falou, não, também estou com você, mãe. Estou com você, Miriam. 3 irmãos. E estou lá, Deus não fala com você, fala comigo, Deus fala com... Deus olhou aquela bagunça, gritou na tenda, sai os 3. Saíram. Miriam foi tomada de lepra, mas antes teve um recadinho para os 3, a priori os 2, Arão e Miriam. Arão, Miriam, com Moisés eu falo face a face, fique tranquilo. Eu sei que vocês estão levantando um problema aí, mas quanto a esse problema, a consequência disso é a lepra. Pronto, Miriam vai morrer, lepra nela. Ficou leprosa. Moisés intercedeu para que não houvesse morte. A questão é, tudo aconteceu através da palavra, boca. Quer arrumar um problema? Começa a falar muito. Começa a falar muito para você ver
O mundo espiritual, ele se movimenta por palavras. Palavra. O mundo espiritual se movimenta por palavra. Lembra do Gênesis capítulo 1 que haja palavra. Palavra. Você é imagem do Criador. O Criador pôs a essência dele dentro de você. Palavra. Você é liberto pela palavra. Você vive e caminha pela palavra. A palavra é que te liberta. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra, João capítulo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra. A questão é, Tiago capítulo 1 diz assim, 3, melhor dizendo: todo homem esteja pronto para ouvir. 1,19. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra é que conduz o problema. A palavra pôs o homem a entrar pela porta da morte. A palavra. Só que tem um detalhe: através da palavra veio a ressurreição. Através da palavra veio a salvação. Através da palavra veio a cura. Através da palavra veio o chamamento para a tua vida. Através da palavra veio a exaltação do nome do Senhor através de ti. Você é um instrumento do céu aqui na terra para o avivamento da palavra. Eu vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Para que isso aconteça, você precisa guardar mais um elemento. O que é? O coração. Coração. Quando se fala em coração, fulano tem um coração mole. Mas não é essa questão de ser coração mole. A Bíblia diz que o Senhor está à procura, não é do perfeito, é do verdadeiro adorador. Não adianta ser coração mole. Não adianta ser bonzinho. Vou ser bonzinho aqui porque vai... Não é isso. Não é isso. Não é isso. Verdadeiro adorador. Por que é verdadeiro? Tem falso? Tem. Hoje tudo você encontra falso. Para piorar a situação, hoje a IA, inteligência artificial, está criando até uma outra pessoa semelhante a você na rede social, sem ser você. Sem ser você. Hoje a IA, ela está tão avançada que já está causando problema em todo o planeta. Alguns países, ontem eu estava vendo essa matéria, alguns países estão criando critérios rígidos em relação à IA, porque as pessoas elas estão fora do limite. Há pouco tempo, alguns aqui acompanharam, entrou um aplicativo que pegava foto de pessoas que já morreram e colocava para falar. E aí você se deparava na rede social com uma postagem nova de uma pessoa que já morreu falando. A inteligência artificial, ela está avançando. Ela está gerando um coração falso na mente das pessoas. Você só precisa ter um coração adorador. Porque enganoso e perverso é o coração do homem. Enganoso e perverso. Ou seja, não tem nada de bom dentro dele. Porque o coração, a sede das nossas emoções, se você deixar, ela vai querer tudo, ele vai querer tudo aquilo que não deve. Ou seja, vamos esbanjar
Lembra do homem louco e insensato? Vou comer, desfrutar, vou aproveitar de tudo, e vou embora, e vou quebrar tudo. E aí veio a palavra: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Eis aí a questão. Você pode fazer tudo de forma correta. Você pode fazer tudo da maneira correta, sem que haja um coração enganador. Porque um coração enganador engana qualquer um, mas a Deus ninguém engana. Só que o Espírito Santo esta noite desata o meu e o teu coração para entendermos que precisamos de pensamentos blindados, precisamos de olhos ungidos, precisamos de uma boca profética e precisamos de um coração adorador. Nós precisamos ser somente uma coisa: a pessoa em que Deus está procurando nessa terra. Tem alguém que Deus está à procura nesta terra para um avivamento profético? Em nome do Senhor, se coloque sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo.